E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Eu sou a Lorena Eu sou a Larissa. e hoje a gente vai falar sobre o nosso maravilhoso Deus, que ele é um Deus de perto. Yes! Lá no Salmo 145, 18 e 19, a palavra diz: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Esse salmo, gente, ele nos revela algo tão simples, mas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar. Deus é sim um Deus de perto. Muitas pessoas, inclusive nós, já viveram ou vivem uma vida achando que Deus é um Deus de longe, que ele está distante lá no céu e é muito difícil alcançá-lo, né? Que ele é um Deus tão ocupado e tão cheio de afazeres que ele não vai se preocupar com alguém como nós ou com uma coisa simples que a gente precise. E também há pessoas que pensam que precisa ser santificado, o santo do Senhor, né? Ou não ter pecado nenhum para chegar perto de Deus ou para ele estar disponível para ouvi-lo. E isso é uma grande mentira, né, gente? Porém, conforme nós vamos nos achegando a Deus, né, lendo a sua palavra, frequentando a sua igreja, tendo tempo de intimidade com ele no secreto, nós começamos a conhecer o coração e o caráter de Deus. Nós começamos a perceber que ele não é um Deus distante, que ele não é um Deus de longe, um Deus preocupado, inacessível, mas sim que ele é um Deus de perto, um Deus que cuida, um Deus que se preocupa, né, um Deus que está perto de nós. E isso muda totalmente a forma de nós enxergarmos a Deus e de nos relacionarmos com Ele. Nós saímos de um lugar onde Deus é um Deus distante e inacessível para um lugar onde Deus é o nosso melhor amigo. Uma vez na célula, Tá coçando os piolhos. Uma vez na célula eu ouvi uma amiga dizer que o Espírito Santo era seu melhor amigo. Que ela conversava com ele o tempo todo. Se estava em casa, ela conversava. Se saía na rua, ela conversava. E que quando ela saía na rua e ela começava a falar com o Espírito Santo sozinha, as pessoas olhavam para ela e falavam: Meu Deus, essa pessoa tá louca, né? Tipo, tá falando, não tem ninguém para responder ali, porque ninguém via nada. E mesmo assim ela não ligava, porque essas conversas sem fim com o Espírito Santo significava intimidade e cuidado de Deus. Porque muitas vezes ela recebeu instruções e também livramentos da parte de Deus nessas conversas sem fim. E confesso que, ouvindo tudo isso, eu fiquei pensando assim na minha cabeça, mesmo eu já tendo, né, a minha intimidade com Deus, eu fiquei pensando, gente, como assim a pessoa conversa 24 horas com Deus? Assim, fala o quê? Funciona como? Será que a gente tem tanto assunto assim para falar com Deus? E aí, depois de um tempo, eu fiquei desempregada e passei a ficar o dia todo em casa sozinha. E quando você tá sozinha em casa, não tem muito com quem conversar, não é mesmo? Daí, nos primeiros dias, eu passei a ligar para algumas amigas, alguns parentes e tal, para passar o tempo. Mas aí, em um dos meus devocionais, eu comecei a perceber que o meu devocional não precisava se concentrar somente no meu quartinho de oração. Já que eu estava sozinha em casa, a casa inteira poderia ser meu quarto de oração. E aí, eu comecei a usar isso ao meu favor. E me lembrei da história da minha amiga, do testemunho dela, e falei, poxa, posso conversar com o Espírito Santo não somente do meu devocional, posso conversar na casa inteira. E aí comecei a conversar com o Espírito Santo lavando a louça, fazendo exercício, limpando a casa, enfim, a todo momento. E aí o Espírito Santo começou a ser meu companheiro do dia a dia. A gente ora junto, a gente ri junto, a gente chora junto e até dançar nós dançamos juntos, gente. É uma coisa linda. Só Jesus para receber um trem desse. E, gente, os meus dias mudaram. O sentimento de solidão foi embora e abriu espaço para a presença de Deus. Abriu espaço para uma presença tão real e até mesmo palpável tem dias. Só a gente abrir espaço, né, para o Espírito Santo entrar, a gente abrir espaço para Deus agir e ele age e ele se torna o nosso companheiro do dia a dia, aquele nosso amigão mesmo. Deus, ele é o dono de tudo. E mesmo sendo dono de tudo, ele ama e tem um cuidado especial pelo seu povo. Ele realmente se importa, né? Independente das circunstâncias, ele não abre mão das pessoas, ele não abre mão dos seus filhos. E principalmente, ele quer estar perto de nós a todo tempo, em todas as situações das nossas vidas, em todos os momentos. Claro que tudo na vida é um processo, né? Nós não criamos intimidade com os nossos amigos da noite pro dia, e assim também é para com Deus, né? Mas se você der o primeiro passo e insistir ali em conhecer Jesus, em ter intimidade com Ele, você vai experimentar maravilhas da parte de Deus.
Você vai conhecer um Deus incrível e um Deus maravilhoso e você vai transbordar essas maravilhas na vida das pessoas que Deus colocar no seu caminho. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam, né, buscar essa presença de Deus, buscar essa intimidade com o Espírito Santo, que é tão gostosa, né, e acrescenta tanto no nosso dia a dia. Não esquece de dar um joinha, se inscrever aqui embaixo no canal E seguir a gente nas redes sociais. Yes! Beijos, fiquem com Deus. Tchau!